Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto me ajeito na cadeira, que é quase um tique nervoso, o papo de hoje é um pouco diferente dos vídeos convencionais. Eu não vou fazer uma análise de uma empresa específica, enquanto vocês estão de olho aí no disclaimer. Eu vou falar sobre qual o cenário para os fundos imobiliários para 2023. Então esse vídeo aqui vai falar um pouco sobre macro, sobre correlação entre IFIX, IBOV e Selic. Será que a gente consegue tirar algum insight? Tá? Eu vou focar, obviamente, no IFIX. Tá? Vou trazer um relatório para vocês completo da parte fundamentalista dos FIIs, tá? E a gente vai finalizar com algum tipo de conclusão. Tá? Então, esse é meu objetivo aqui, pessoal. Lógico, hoje, dia 21 de dezembro, dia de bater o martelo na PEC. Então, eu não posso deixar de falar para vocês, de começar o vídeo aqui com o principal instrumento que a Faria Lima tem, junto com o câmbio, mas principalmente é os juros, é a curva de juros futura, para dizer, olha, Palácio do Planalto, Congresso, tá? Ou até Judiciário, você está fazendo uma besteira, tá? Ou você está fazendo coisa boa. Pois bem, quando é besteira, pessoal, besteira, vamos assim colocar, pelo menos que não era previsível, não estava no orçamento no começo do ano anterior, não era algo que o mercado contava e que geralmente abala para a parte de gastos ou de investimentos, entenda como quiser, o fiscal. Tá? Então eu tenho nesse gráfico dos juros futuros com vencimento para 2025, tá? O movimento das três últimas PECs. PEC 1 a gente apelidou e com muito mérito de PEC dos precatórios, PEC 2 foi a PEC eleitoral, tá? E a PEC 3 é a PEC da transição. São três PECs que envolvem aqui dois governos, tá? Tem o Bolsonaro com as duas primeiras e a terceira que ainda é Bolsonaro, mas na figura muito mais do Lula, o governo eleito, tá? E vocês percebam que a Faria Lima, ela precificou, vamos colocar de máxima a máxima entre PECs, de máxima a máxima entre PECs, olha, ela precificou ali, tá, muito parecida às três últimas PECs, tá? Ou seja, o movimento foi igual, abertura de juros, certo? O fechamento também muito parecido pós-PECs, tá? Então o fechamento eu vou pôr de amarelo aqui também foi muito parecido entre as duas PECs, e é esse fechamento que eu espero, inclusive, pós-terceira PEC. Só que vocês, ao perceber que cada PEC os juros põem um pouquinho mais de prêmio, tá? O fundo, ou seja, as mínimas pós-PEC, perdão, essa aqui não foi, deixa eu apagar, que foi Putin, tá? As mínimas pós-PEC são mais altas do que as anteriores. Então a gente ainda está numa tendência de apreciação da curva de juros. Mas eu acredito que pós a PEC da transição, a gente vai fechar para ficar um pouquinho acima aqui do fechamento da PEC eleitoral e também de todo o imbróglio ali do pré, durante e pós-eleição. Esse é meu cenário. Olhando para os fundos imobiliários que disputam dinheiro com o CDI, com a renda fixa, tá? A gente vai olhar ainda para um cenário difícil, um cenário tortuoso, um cenário de que os juros ainda está estressado e em tendência de alta. Não necessariamente a gente vai olhar para um juros de 2023 maior do que 2022, seja na Selic, que eu já vou mostrar para vocês, ou seja no juros futuro. A gente não tem ainda argumentos para crer que a abertura dessa PEC, que levou o nosso juros 2025, juros curto, 2025 para 14%, por exemplo, a gente não tem ainda no radar, pelo menos, algum fato que coloque ou que faça colocar os juros para além, acima, fazendo um topo mais alto do que a PEC 3 aqui. A gente não tem esse argumento ainda, ou pelo menos não é previsível. Tá? Pode vir a ter durante o ano que vem. Por hora, o que a gente tem é que vai bater o martelo dessa PEC, e muito provavelmente a PEC vai até alegrar o que já foi precificado aqui como o pior, que seria aí 4 anos de cento e tantos bi, depois mudou para 2 anos e agora está se discutindo um único ano só, tá? Orçamento secreto fora do radar agora, então vai ter que ser outro tipo de barganha, tá? A lei das estatais foi um balão de ensaio ali que o governo eleito não quis. Então temos algumas cocitas que colocam os juros aqui, pelo menos respeitando a máxima, tá? E que no curtíssimo prazo tende a fechar ainda um fechamento sem inverter a tendência dos juros, ou seja, sem cortar os juros, por exemplo, hoje para um dígito, juros futuro. Não há, nem nos juros curto, nem na ponta longa dos juros futuro, nem na ponta curta. Logo,
o 2023 ainda vai ser difícil para os FIIs, tá? Ainda vai ser difícil para o IFIX, pelos juros futuros. Só que não é só de coisa ruim que vai sobreviver esse vídeo aqui, ou pelo menos de análises um pouco mais travadas para o IFIX, tá? Também a gente vai colocar outra cosita importante, que é o quê, pessoal? Óbvio que os FIIs de papel, eles se beneficiaram com o aumento da Selic, tá? O que eu estou dizendo é que o ano de 2023, ele vai ter uma estabilização da Selic real, da Selic de fato, ou seja, a reunião do Copom vai ter a manutenção dessa Selic, quem sabe no segundo semestre o corte, tá? Mas nos juros futuros, a gente também vai deixar de ter uma tendência de alta para começar a ter uma lateralização. Ou seja, também os FIIs de papel, você deve estar se perguntando aí, não vão ter ganhos sempre maiores, porque a curva de juros e o próprio juros e a própria Selic tendem a estabilizar. Tá? E no segundo semestre, se tudo der certo, fecharemos a curva de juros já no primeiro trimestre e a Selic, quem sabe, feche depois, pouquinho depois, feche também lá para o segundo semestre. Então, a minha expectativa é que o juros futuro, entre o segundo e terceiro trimestre, quem sabe, feche, inverta a tendência. Eu mostrei para você entre PECs para um juros futuro sem PEC, assim espero, e de fechamento. Tá? Enquanto que a Selic vai esperar um pouquinho mais o quê, pessoal? Vai esperar um pouquinho mais a inflação ir para a meta. Então deve demorar um pouquinho mais a Selic para ser fechada, um pouquinho mais do que o juros futuro, até por isso que é juros futuro, né? Para ver se tenta dar um sinal de como será o que a Faria Lima está pedindo do Roberto Campos. Tá? Então eu tenho esse cenário que começa ruim o ano, mas ele vai melhorando. Tá? Por quê, pessoal? Também ancorado por esse gráfico, que é o nosso juro real. Nosso juro real está quase de 8 hoje. Tá? E em nenhum momento o nosso juro real ele permaneceu por muito tempo robusto dessa maneira, porque nossa economia não aguenta. Então o juro real ele apresenta picos. Apresentou um pico em 2002, apresentou um pico em 2016 e eu acho que o pico será em 2023. Tá? Então esse pico está muito próximo, o que dá de novo a narrativa de começo difícil e melhora durante o ano, melhora paulatina. A inflação vai demorar, vai aos poucos ir se ajeitando, tá? E quem sabe a gente consegue, enquanto a inflação cai, manter algum tipo de crescimento econômico. Estão dizendo aí que vai ser 1%, algo próximo disso, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ainda que seja crescimento, para nos ajudar a não colocar a palavra recessão em 2023. Então, um começo difícil para o IFIX, um começo difícil para o IBOV, pode ser ali. Esse gráfico, pessoal, é o início da minha conclusão do vídeo aqui, que já vai acontecer, e ao compartilhamento do nosso e-book para hoje, né, que é o relatório aí, como será a vida, o que esperar dos fundos imobiliários em 2023. Então eu quero dizer para você que sim, a Selic impacta, a gente pelo menos tem essa correlação, né, de impacto de pivotagem da Selic, tá, com pivotagem do IBOV. Então a gente percebe que quando a Dilma parou de subir juros, lá em 2015, 2016, pré-impeachment, né, depois que ela fez o cavalo de pau, pôs a Selic para 14,25 aqui, tá? O Ibovespa começou a se ajeitar. Se ajeitar, entenda por se aproximar de fundo, fazer fundo. Tá? E quando ocorreu o corte, você já, ao ter esse sinal na economia real, Copom cortando aqui já com o Meirelles, tá? Já Temer, você, ao ver esse sinal, pagou um pouquinho mais caro. Tá? O Ibovespa já estava distante do fundo. Mas ainda assim, você, ao pagar mais caro, tinha um pouco mais de clareza da tendência para cima. Por quê? Era nítido reforma, era nítido corte de juros, tá? Porque já estávamos numa recessão. Tá? Recessão, o que você faz? Você corta juros para estimular a economia. E aí houve cortes atrás de cortes. Tá? E no Ibovespa, houve alta atrás de alta. Também muito ancorada essa alta, não podemos tirar o contexto, das commodities. Subiram também a partir de 2016. Então, casou. E o Brasil e a Bolsa, a gente tem que casar isso, pessoal. Selic, juros e commodities. Tá? Há necessidade. Tá? Há necessidade. O câmbio não faz muito preço no Ibovespa, porque nossas principais empresas são exportadoras. Então, o dólar subiu e o Ibovespa sobe junto também, muitas vezes. Tá? E foi o caso, inclusive, nesse período, porque a gente começou a cortar juros, o dólar começou a subir. Então, eu olharia para juros e commodities, juros e commodities, juros e commodities. Tá? E vocês percebam que quando a gente pivotou também, brevemente,
aqui em 2018, paramos de cortar juros, tá? Vocês percebam que o Ibovespa sentiu levemente uma retração. Tá? Só que quando voltamos a cortar de novo, já estávamos bem para cima. Tá? Então, os melhores momentos eu quero trazer para você para o Ibovespa em relação aos juros foram os momentos de platô. Tá? Foram os momentos de platô. Certo? Que a gente, aqui pro lado oposto, né? Pro lado da baixa, ou seja, da alta da Selic baixa do Ibovespa, os momentos de platô, pessoal, são os melhores. Tá? São os que vão representar para a gente, tá? Mudança de tendência. Nesse caso aqui, era de alta da Selic, logo de baixa do Ibovespa. E o Ibovespa ainda fez uma alta fake aqui, ó. Pum. Tá? Que não veio acompanhada de corte de juros ou de melhora de situação fiscal ou de inflação, no caso. Tá? Então nós caímos. E agora, pessoal, o que vocês acham que está acontecendo agora? Platô. 2 reuniões, ou 3, não me lembro agora, que o Roberto Campos mantém os juros. Então é um momento bem bacana para a gente esperar uma reversão de tendência. A tendência atual, pessoal, é de queda barra lateral. A mesma que a gente sofreu lá em 2013. Tá? Por isso que eu falo que o nosso cenário é 2012, 11, 13. Tá? E não ainda 2016. Calma, ainda não. Mas estamos chegando lá. Esse último período aqui, pessoal, durou mais de um ano. Durou 1 ano e 1 mês, algo assim. Tá? Então é de se esperar 1 ano de platô da nossa Selic, de não mudança da Selic? Olha, pode ser. No mínimo 6 meses eu estou colocando. Tá? Para que a gente tenha um ciclo de corte da Selic e muito provavelmente o Ibovespa vai já ter subido pelo menos 10% a 15%. E aí você escolhe se você quer ganhar mais e ter mais risco, ou você ganhar menos com menos risco. Tá? Quando eu vou para o IFIX, que é ponto principal, pessoal, desse vídeo aqui, né, o foco principal, olha, a mesma coisa. Tá? Um pouquinho mais sensível até. O IFIX está em candles, tá? E a Selic em vermelho. Tá? Então a gente percebe que quando nós tivemos aqui o aumento da Selic em 2014, tá? O IFIX sentiu. Tá? Uma primeira patada para baixo. Tá? Depois, dificuldade para subir. Patada de novo para baixo. Tá? Só que nós entramos em um momento, logo em seguida, de manutenção. A manutenção trouxe o fundo, um fundaço do IFIX aqui. Ó. Tá? E o corte, então, nem se fala. Quando cortou, pagou mais caro. O IFIX já estava voando. E aí, opa, manutenção. O começo da manutenção foi entendido pelo mercado que não era reversão dos juros. Tá? Era só a manutenção dos juros para cortar de novo, por exemplo. Então você percebe que a manutenção gerou uma queda, tá? E depois veio o corte, o IFIX estava lá em cima de novo. Mais corte, mais alta. Aqui nesse meio termo tivemos o cisne negro, que é a pandemia. Então não conta, vamos assim dizer. Mas enquanto nós cortamos os juros pós cisne negro, o IFIX se recuperou. Quando a gente fez o platô, vou pôr de vermelho aqui, ó, platô, certo? Platô, o que aconteceu com o IFIX? Aí eu ponho de amarelo aqui também. Tá? O platô marcou topo do IFIX. Aí a subida marcou queda. Tá? E aí a subida foi tão violenta, tão rápida, que o IFIX meio que lateralizou. Ficou sem saber o que fazer, ou achou o seu valor justo. Tá? Foi, então, um movimento bem resiliente do IFIX. Por quê, pessoal? Porque parte do IFIX ganha dinheiro com o aumento da Selic. São os CRAs, CRAs. Eu tenho 2 fundos imobiliários, pessoal. E 2 logísticos. Tá? HGLG e XPLG. Então eu não sou um expert em fundos imobiliários. Mas eu entendo que foi menos sensível do que o Ibovespa com a subida de juros, tá? Simplesmente porque tem aqui ativos que se beneficiam também. Mas percebam que em nenhum momento o IFIX chegou a renovar a máxima de 2019. Estamos distante de 2019. E eu acho que a indústria só cresceu. Tá? Então o platô atual da Selic é sim sinal de oportunidade. Porque se você acreditar que vamos diminuir o estresse fiscal,
advinda de Brasília para 2023, vamos colocar em palavras, não vai ter nenhuma PEC, o fiscal vai dar uma sossegada depois dessa PEC da transição. Pois bem, pessoal, a tendência é de corte de juros. Tendência de corte de juros. Certo? Então, essa queda na manutenção, tá? Ela, para mim, é muito parecida, tá? O cenário para o IFIX é muito parecido ali com o 2015. Aqui, ó. Pouco antes até. Pouco depois do que o Ibovespa, que eu falei 2013 e tal. Tá? Então, a gente tende a ter quedas, como tivemos aqui, essas quedas, tá? Só que no meio do período de manutenção da Selic, e a gente está nesse começo, ainda não chegamos no meio, na minha opinião, tá? Já vai formar fundo. E quando começar o corte, pessoal, o mercado sempre antecipa ou tende a antecipar. Tá? Então, sim, 2023, em algum momento dele, vai ser o fundo. Eu pelo menos, acredito que o fundo do IFIX vai ser gerado em 2023. Tá? Se muito parecido com o fundo de 2022, próximo, tudo bem, não tem problema. Mas a expectativa de juros é que a gente não aguenta o juros real, a 8%. Tá? Eu não acho que a inflação vai subir para diminuir esse juro real. Não. Eu acho que não, porque a nossa atividade econômica está com a demanda menor para 2023, com a projeção de crescimento menor. Então a inflação não deve aumentar consistentemente em 2023, porque a atividade econômica, com o juro dessa talagada, sofre. E aí, pessoal, eu finalizo para vocês fazendo aqui o compartilhamento deste book um pouco mais completo na parte, tá, fundamentalista, o que esperar dos fundos imobiliários em 2023. Nos fundos imobiliários tem se tornado aí cada vez mais... Eu gosto do setor de logística, ponto final, mas é uma coisa pessoal minha. Deixe nos comentários quais setores, de quais tipos de FIIs vocês gostam, tá? Mas está aqui, é um relatório gratuito que coloca um pouquinho de vespa aqui no meu argumento, porque muito provavelmente, pessoal, teremos uma reforma tributária no que vem. E aí, você sabe que pode acontecer a taxação, e deve acontecer, a taxação de dividendos. Será que os FIIs perdem total atratividade? Então, eu deixo esse relatório para vocês, tá? Lerem aqui, o primeiro link da descrição. Certo? Sem mais delongas, um grandíssimo abraço para todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.